Olá, amadíssimos! Vocês estão felizes com Jesus? Sabe, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos e profetas. Disse o profeta Amós ao povo de Israel. Muitas das vezes dizemos, por que Deus não me avisou antes que este mal me assolasse? Por que Deus não me avisou antes que esta calamidade chegasse? Por que Deus não me avisou antes que esta perda viesse sobre mim? Mas sabe, amados, se observarmos, chegaremos à conclusão que sim, Deus havia nos avisado, nós é que não demos a atenção devida. Ou havíamos achado que era de nós mesmos, aquele sonho, aquela voz que falou ao nosso homem interior, ao nosso coração, aquela mensagem ministrada a nós, aquele sinal que havia sido dado a nós a respeito daquele familiar, a respeito daquele que amamos, mas sinal esse que não foi dada a atenção devida para que houvesse percebido que algo estava errado com aquela pessoa que tanto amamos. Romanos 8, verso 14, nos diz, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Em algumas versões diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos de Deus? Então somos guiados por seu Espírito. E esse é um dos grandes segredos do Evangelho, o Espírito Santo. A voz de Deus que fala com os homens, a voz de Deus que dirige os homens em todos os seus caminhos. Esse é o desejo de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. Este é o desejo de Deus. Nos conduzir, nos dirigir, nos encaminhar, nos orientar, nos fazer sábios em todas as coisas. Por isso Ele enviou o seu Espírito depois de Jesus, para que nós pudéssemos estar à frente dos acontecimentos, para que estejamos à frente dos acontecimentos em posição de oração, em nosso quarto de guerra, para que não sejamos surpreendidos. Para que não sejamos surpreendidos pela má notícia, por aquela situação onde não poderemos ter o controle absoluto dela. Em alguns momentos, o Espírito Santo nos colocará, e esse é o seu desejo, de nos colocar à frente dos acontecimentos para evitarmos a má notícia, para evitarmos a situação onde não teremos o controle dela. Situações que nos trarão tristeza, angústia, para alguns depressão. Outras vezes, o Espírito Santo nos colocará à frente dos acontecimentos para nos preparar, para então recebermos a má notícia.
situações que estarão dentro do plano de Deus para a nossa vida, mas precisaremos estar preparados para vivermos essas situações. Precisamos desta compreensão no nosso espírito, porque esse é o desejo de Deus. Este é o desejo do Espírito de Deus, nos conduzir em todas as coisas. Nos colocar à frente dos tempos, sim. Você se lembra de Abraão? Quando havia de vir a destruição sobre Sodoma e Gomorra, e o seu sobrinho Ló estava lá e seria ele destruído com Sodoma e Gomorra. E Deus avisa a Abraão da destruição, e então Abraão se coloca em posição de intercessão por Ló e sua família. E veio, através da intercessão de Abraão, veio o livramento a Jó, ou melhor, a Ló. Lembra de Noé? Deus avisou a Noé que o dilúvio viria. Deus avisou a ele que o dilúvio viria. E ele pôde então se preparar. Noé se preparou, fazendo ele a arca. Lugar onde estaria guardado ele e a sua família da calamidade que estava por vir, que era o dilúvio. Nós precisamos dessa percepção espiritual para sermos bem-sucedidos, para que possamos não andar tropeçando. Deus fala através do seu espírito, ao nosso espírito. Deus avisou a Israel através dos seus profetas que o cativeiro babilônico viria. Mas neste caso, infelizmente, Israel não deu ouvidos ao Senhor. E foi ele levado ao cativeiro babilônico, mas ele foi avisado. Israel foi avisado que o cativeiro babilônico viria. Precisamos dessa percepção espiritual. Porque Deus está falando, mas muitos estão como o povo de Israel, ouvindo falsos profetas e não prestando atenção, dando atenção naquilo que Deus está revelando, naquilo que Deus está mostrando, no guiar do Espírito, no encaminhar do Espírito. Amados, teve vezes em minha vida que ao nascimento de um membro de minha família, o Espírito Santo me disse: ore por esta área da vida desta criança. E passei anos orando por esta área da vida deste membro de minha família, que depois de alguns anos foi confirmado que naquela área ele tinha problemas. E hoje vejo o resultado da intercessão destes anos. O agir de Deus, a quebra da maldição, a libertação, o mover do Espírito sobre a vida deste membro de minha família. Mas e se eu tivesse ignorado? Achado que era de mim mesma, aqueles pensamentos, ou tivesse abandonado a direção do Espírito por cansaço, por desânimo, por preguiça espiritual. E se eu tivesse abandonado, se eu tivesse olhado para trás, ignorado a direção do Espírito?
Deus me colocou, através da voz do seu Espírito, à frente dos acontecimentos, para que a situação fosse evitada, para que o mal fosse estancado. Deus fala, Deus dá sinais. Precisamos conhecer o ministério do Espírito Santo na vida do crente, para sermos então sensíveis à sua voz. Deus fala a todo tempo, mas nós precisamos saber que há um ministério contido no Espírito Santo, que é o ministério de conduzir o homem, de direcionar o homem, de colocar o homem à frente dos acontecimentos. Tendo nós esta consciência, nós criaremos um relacionamento estreito com o Espírito Santo de Deus. Deus nos mostra coisas, situações ocultas, para que possamos entender a totalidade das coisas. Frestas que serão abertas, frestas espirituais que serão abertas exclusivamente a nós, que ninguém perceberá, coisas que ninguém perceberá, que passará batido para muitos, mas para nós não. Pelas frestas espirituais que serão abertas a partir do Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, nos guiando, nos orientando, nós perceberemos e estaremos à frente dos acontecimentos. Para que então o poder da intercessão possa paralisar obras do diabo, paralisar calamidades, evitar perdas, ou até mesmo um tempo de preparação de Deus para o tempo da perda, para o tempo da luta, para o tempo da dificuldade. Precisamos estar ligados, sensíveis, atentos ao que acontece à nossa volta. Mas muitos dão mais atenção às coisas que estão na dimensão do natural, os seus olhos totalmente voltados para o que é natural, fixados no celular, fixados na televisão, fixados no videogame, fixados na vida alheia, do que naquilo que o Espírito está fazendo, está realizando, está chamando a nossa atenção. Momentos em que Deus está abrindo janelas diante de nós para percebermos a totalidade das coisas que estão acontecendo. Queridos, nós precisamos entender na totalidade a respeito das coisas que acontecem à nossa volta, que acontecem na nossa vida, que acontecem na nossa família. E Deus quer abrir janelas ou até mesmo frestas espirituais para que a gente entenda o contexto. Para que Ele nos dirija a respeito de qual será o posicionamento espiritual que vamos ter. Amados, Deus fala até pelo olhar do outro na sua direção. Deus já nos dá, apenas através de um olhar, o panorama das coisas. Será que você está entendendo qual é o desejo de Deus para a sua vida? Então se levante em nome de Jesus para criar este relacionamento com o Espírito Santo de Deus, com aquele que habita em nós. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que habita nos homens. Nós, habitação do Espírito, como não termos um relacionamento com aquele que mora em nós? Essa é a intimidade que o Espírito Santo quer ter conosco. Que Deus te alcance com esta palavra em nome de Jesus. Que Deus leve você a um lugar de entendimento, olhos e ouvidos espirituais abertos. Tem coisas acontecendo dentro da sua casa que você precisa enxergar.
Tem situações que estão acontecendo dentro da tua casa que você precisa ter uma visão na totalidade, para que você tenha o posicionamento correto, para que você faça a oração correta, a oração eficaz, a oração que definitivamente vai acertar o alvo. Vai quebrar definitivamente com a força do mal, com as cadeias malignas. Orações que vão acertar o alvo e as fortalezas espirituais vão cair por terra. Temos sim a armadura de Deus, sim, temos sim as armas espirituais concedidas a nós através de Deus, sim, mas precisamos saber usar estas armas. Não podemos ser crianças na fé. Crianças não sabem usar armas, não sabem se defender. Precisamos nos desenvolver espiritualmente. Receba isso no seu espírito. Se ignorarmos isso, seremos crentes fracassados. Em nome de Jesus. Que Deus te alcance, que Deus te impacte com esta palavra, que haja a partir de hoje um novo relacionamento seu para com Deus, para com o Espírito de Deus. Não procedendo você loucamente diante das situações que tem te confrontado, mas sendo você sábio o suficiente a partir do direcionamento do Espírito Santo sobre a sua vida. As palavras serão corretas, as atitudes serão de alguém sábio, alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Livro de João, capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E ele vos ensinará toda a verdade. Recebe aí em nome de Jesus, amados. Na próxima semana nós vamos começar um propósito de fogo. Nós vamos falando no decorrer da semana. Que Deus te alcance. Você que está desanimado, você que está passando em um momento sofrido, um momento de dor, um momento de angústia, de depressão, receba aí aonde você está a libertação de Deus, o alcance de Deus para a sua vida, que esta palavra traga alegria no seu coração e que você saiba que há saída para você sim, e esta saída será o Espírito Santo que te guiará por ela. O Espírito Santo te levará até essa saída. Receba aí em nome de Jesus. Deus consagra estas águas, aquele que beber destas águas, esses beberão vida. Esses serão sacudidos por ti. Aqueles que beberem destas águas beberão do santo remédio, das águas que fluem do seu trono, águas que curam, que purificam, que santificam, águas que por onde passam, Deus, elas levam prosperidade. Beba destas águas agora em nome de Jesus, pela fé. Receba a cura de Deus, os caroços são extirpados, as dores são arrancadas pela raiz, o que causa as dores, infecções, inflamações, em nome de Jesus são estancados agora. Vírus, bactérias, percam as forças agora sobre a vida desta mulher, sobre a família desta mulher agora em nome de Jesus. Aquele que está no leito de enfermidade seja alcançado agora pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, seja quebrado agora, aberto todas as fronteiras espirituais, todas as fronteiras que vão te levar a um lugar de provisão de Deus, sejam abertas essas fronteiras agora, nesse ano de 2022, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a porta aberta que você precisa, seja aberta agora em nome de Jesus, a porta aberta para este exame, a porta aberta para que você assine este contrato, a porta aberta que vai te levar a um lugar de cura, a um lugar de libertação, a um lugar de renovo, a um lugar de restauração de casamento, de restauração de aliança, de restauração de relacionamentos, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu envio uma ordem de cura, de libertação agora, de salvação no ano de 2022 sobre a sua casa, em nome de Jesus.
Leve essa mensagem a outros. Seja você um agente transformador de vidas. Eu sou Kátia Leão, da Palavra e Oração do Dia.